Não vou gastar muito tempo com isso, uma vez que agora, recentemente, em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 1, o plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a arguição de suspeição e impedimento em relação a mim, por 9 votos a 1 também rejeitou em relação ao ministro Flávio Dino e por 10 votos a 0 rejeitou em relação a Vossa Excelência. Então, essa matéria já preclusa por decisão do plenário, afasto a preliminar. Como vota o ministro Flávio Dino em relação a essa questão preliminar? Senhor presidente, saudando novamente a todos, todas os presentes, é claro que voto em relação às outras arguições e o faço chancelando a lembrança feita pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, que esta se cuida de uma questão já enfrentada pelo plenário e por larga maioria, 9 a 1, 10 a 0 em todos os casos. E cito uma recente manifestação do Chief Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, que muito corretamente, de modo institucionalmente necessário, em vista do debate jurídico no mundo, lembrou a importância da preservação da independência judicial, da imparcialidade por toda a sociedade. Sua Excelência, conforme notícia publicada no New York Times no dia 18 de março, próximo passado, fez questão de dizer que as discordâncias quanto a decisões judiciais são normais, porém tem exatamente uma resposta normal, que não a tentativa de eventualmente sancionar os tribunais e os juízes em face de discordâncias. E Sua Excelência, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, com isto corroborou uma interessante declaração dada por ele próprio, já na condição de Chief Justice, nomeado, lembremos, pelo presidente George W. Bush, e, portanto, já exercendo há longo período este cargo, deu uma importante declaração, que, a meu ver, é muito elucidativa, em razão do que foi, inclusive, muito bem referido pelas brilhantes sustentações orais na tribuna. Às vezes, em razão daquilo que se convencionou chamar de, entre aspas, polarização, há uma tentativa de transformar os tribunais em parte dessa polarização. E eu concluo a minha manifestação reproduzindo, entre aspas, o que disse John Roberts. Não temos juízes Obama ou juízes Trump, juízes Bush ou juízes Clinton. O que temos é um grupo de juízes dedicados fazendo o melhor que podem para fazer o mesmo direito àqueles que comparecem diante deles. Esse judiciário é algo pelo qual todos nós deveríamos ser gratos. Então, inspirado nessa referência constitucional que a experiência brasileira adotou desde o alvorecer da República, é que considero que não há lastro nem constitucional, nem infraconstitucional para o acolhimento e, por isso, acompanho o eminente relator. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, saudando também Vossa Excelência, o Luiz Procurador-Geral da República, a nossa decana ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino. Senhor presidente, eu também tive a oportunidade de lançar meu voto e assim o fazia também na medida que pertencia a vários colegiados. Quem decide essa questão é o presidente, ou então o próprio ministro. E essa questão foi decidida, o presidente entendeu que o ministro Alexandre estava no exercício da sua independência jurídica ao decidir todas essas questões, e também Sua Excelência se entendeu isento para julgar. O fato do ministro Alexandre de Moraes ter atuado com tanta exação e competência é motivo de elogio, não motivo para afastá-lo do processo. Eu rejeito a alegação.
Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia? Obrigada, presidente. Cumprimento também Vossa Excelência, reiterando os cumprimentos da manhã, os senhores ministros, procurador-geral, senhores advogados, todos que nos acompanham, senhores magistrados. Presidente, essa questão, como aqui já foi mencionada e reiterado, já foi decidida pelo plenário do Supremo, portanto, é de acatamento. Ademais, a indicação de parcialidade, de possível parcialidade, que é o que é indicado, principalmente em algumas das defesas, parece-me não se ter qualquer comprovação, muito diferente disso, como atestou o plenário na conclusão daqueles julgamentos. E apenas uma referência, presidente, sobre a circunstância de haver uma ou outra menção a mais de um ministro em alguns dos documentos que foram juntados. É fácil criar qualquer tipo de impedimento para afastar um juiz de um colegiado pela referência feita a um documento. Basta incluir para que então se afaste. E nós, não nesta fase da vida do Supremo Tribunal Federal, mas há uns 10 anos atrás ou mais, tentou se afastar exatamente mencionando-se alguém da família de um dos ministros do Supremo. Então, o Supremo reiterou esse julgamento. Não há possibilidade de a gente permitir o raciocínio de que alguém seria parcial pelo fato de ter sido mencionado. Até porque em outros documentos, neste caso específico, mencionam outros ministros, inclusive alguns não fazem parte desta casa, mencionou-se presidente de Tribunal Superior Eleitoral em períodos pretéritos ao período do mandato do ministro Alexandre, que é relator, e nem por isso deixaria de comparecer e de julgar se fosse mesmo do plenário. Há, portanto, todos os elementos suficientes para dizer que os juízes são imparciais e, a menos que se comprove algum comportamento contrário, que não se tem neste caso, não há por que afastar em nome de uma possível desconfiança de alguém. O ministro, desde o início, comportou-se exatamente no sentido que é dever de todo juiz em qualquer lugar do mundo. Atuar com imparcialidade para garantia dos direitos das partes, assim tem sido feito, e este tem sido o comportamento deste Supremo Tribunal Federal. Eu, portanto, estou rejeitando a preliminar, presidente. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Antes de proferir meu voto, eu queria cumprimentar todas as sustentações orais que foram realizadas, bastante técnicas, jogaram luzes sobre questões relevantes, efetivamente. Também antes eu havia recebido em audiência Dr. Andrew Farias, Dr. José Luiz Oliveira Lima e Dr. Celso Vilardi, e evidentemente tive acesso às manifestações escritas que foram muito bem elaboradas. Nessa questão preliminar, eu também estou acompanhando o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, porque entendo que a questão da arguição de impedimento, suspeição, já foi analisada pelo plenário, já houve ali a oportunidade da apresentação das informações, uma primeira decisão do ministro-presidente, que tem a competência para fazer essa análise, e depois, nos recursos, a análise do plenário. Então, não identifico realmente nenhum interesse da parte do ministro Alexandre de Moraes ou alguma causa que possa configurar o seu impedimento ou a sua suspeição, assim como também não vejo nenhuma causa que possa configurar impedimento ou suspeição do eminente ministro Flávio Dino. Então, com essa fundamentação, eu estou acompanhando na íntegra o eminente relator, a quem devolvo a palavra para dar prosseguimento à outra preliminar.